Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E nesse vídeo eu queria mostrar um pastor luterano dizendo de maneira indireta, claro que argumentando sobre o tema da maternidade divina de Maria, dizendo que um pastor presbiteriano é herege por negar a maternidade divina de Maria, por negar que Maria é mãe de Deus. Então, o protestantismo, ele anda assim, na dúvida e na divisão. Então, eu queria que você pudesse perceber isso, queria que você pudesse ver isso aqui. Vamos lá. O vídeo inicial é do pastor Augusto Nicodemos, que vai acusar os católicos por defenderem a maternidade divina da Santíssima Virgem Maria com um sofisma. Ele usa um sofisma para negar a divindade de Maria e vai nos acusar de usar um silogismo. O que é um silogismo? Vamos dizer assim, um sofisma. Ele que usa um sofisma vai dizer que nós usamos um sofisma para afirmar, para dar embasamento à maternidade divina de Maria, quando na verdade a Bíblia dá esse embasamento. Não somos nós que damos, mas é a Bíblia. E a Bíblia, interpretada de maneira correta pela Igreja, vai dizer que Maria é a mãe de Deus, e sempre disse isso. O que me intriga no mundo protestante é que, por exemplo, eles dizem aceitar os 7 primeiros concílios. Os 7 primeiros concílios eles dizem que aceita, mas foi nesses concílios que o termo mãe de Deus, Theotokos, foi utilizado para defender a divindade de Cristo. Vamos lá. Um pastor condenando o outro. Claro que o pastor César, acho que é César o nome dele, luterano, não está se referindo diretamente ao Augusto Nicodemos. Mas como o Augusto Nicodemos nega a divindade de Maria, o argumento e a fala do pastor luterano deixa muito claro que o pastor Augusto Nicodemos, ou reverendo, é um herege. É um herege. Vamos lá, vamos ver. Eu vou pausando também o vídeo dele e comentando alguma coisa se for necessário. E ela também não era a mãe de Deus. Aqui é um silogismo, não é? É um sofisma aqui. Jesus é Deus. Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus. O que está... Pronto. Ele aqui, nesse pedacinho, ele nos acusa de fazer um silogismo. Ou seja, um sofisma. Quando, na verdade, ele vai negar a união hipostática na fala dele agora e ele mesmo vai usar um silogismo, ou seja, um sofisma, para negar a maternidade divina de Maria. E com isso ele nega a união hipostática. Ele nega a união hipostática. E ele nega que Jesus é uma pessoa e acaba caindo no erro de muitos, de Ário, de Nestório, do gnosticismo, que vai dizer que em Jesus existia 2 pessoas, ou que pelo menos se dividia a natureza humana de Cristo e a sua natureza divina. Vamos lá, veja a fala dele. É errado aqui, nessa lógica. Logo na primeira frase, quando diz Jesus é Deus, porque essa frase está incompleta. A frase certa é Jesus é Deus e homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Então, porém, ele é Deus e homem. E é essa frase que ele está tentando usar para argumentar em favor dele, testifica contra ele mesmo. Porque Jesus é Deus e homem. 100% Deus, a expressão que muitos usam é essa, e 100% homem. 100% Deus e 100% homem. Ou seja, Jesus é uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno, o Logos divino, que se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 14,
E esse Verbo eterno que se fez carne não se separa em momento nenhum. Na encarnação, ele assume a natureza humana e não se separa nem na morte, nem depois da morte. O Verbo eterno se separou da sua carne e da sua alma humana. O Verbo eterno, o Logos eterno, ou seja, Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus, nunca se separou depois da encarnação da sua alma humana e da sua natureza humana. Por isso Maria é mãe desta pessoa que tem uma natureza humana e uma natureza divina. Ela não é somente mãe da natureza divina. Porque se ela fosse mãe somente da natureza divina, o menino que nasceu dela estaria separado. Foi isso que os hereges fizeram na antiguidade. Separaram a natureza humana da natureza divina e aí acabou caindo no erro de dizer que em Jesus existia duas pessoas. E é o que Nicodemos faz, mesmo tentando dizer que está defendendo isso. Maria é mãe da natureza humana de Cristo, porque Deus é eterno. Deus não tem mãe, não tem princípio, não tem fim, não tem começo. Ele é o que ele é para todo sempre. É isso que o nome dele, Yahweh, significa. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sempre fui isso. Eu sou imutável, eu sempre existi da maneira que eu sou. Então dizer que Maria é mãe de Deus nesse sentido é afrontar a própria natureza de Deus. Devemos ver Maria como exemplo de humildade, de fé. Pronto. Aqui ele usa o silogismo que ele nos acusa quando dizemos que se Maria é mãe de Jesus, quem é Jesus? Jesus é Deus. Então, se Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aqui não existe um silogismo, porque existe a união hipostática, que é inseparável. A natureza humana e a natureza divina não se separam nunca, nem na hora da morte se separou. Nem na hora da morte. E é por isso, porque não houve a separação do Logos, do Verbo eterno, nem da alma humana de Cristo, que desceu aos infernos, e nem do corpo, que por isso não experimentou a corrupção da morte. O corpo de Jesus não passou pela corrupção, não esperou, ou não sofreu, melhor dizendo, a corrupção da morte, não apodreceu. Por quê? Porque o Verbo eterno estava unido ao corpo de Cristo e à alma humana de Cristo. Ou seja, logo, a natureza divina estava inseparavelmente unida à natureza humana. Aí ele vai dizer, Maria é mãe da natureza humana porque Deus é eterno. Deus tudo é. Deus é imutável. Deus sempre existiu. Aí sim ele está fazendo uso de um sofisma. Porque Maria não é mãe do Deus Pai. Maria é mãe de Cristo que se fez homem. Uma pessoa divina com duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Assim nós podemos dizer, Deus morreu na cruz. Morreu como? Como São Pedro vai dizer na sua carta, morto na carne, vivificado no Espírito. E em Espírito foi aos infernos pregar aos espíritos que estavam lá aprisionados. Então, agora vamos ver o pastor luterano mostrando que essa argumentação de Augusto Nicodemos é nada mais, nada menos que um sofisma e uma heresia dos tempos antigos na igreja e que esse povo ressuscita todos os dias. Então, vamos ver o pastor argumentando aí. Fé e de entrega. Veja agora. Então, como explicar que Maria não é mãe de Deus? Como deixar isso claro? A resposta vai estar mais para o final do vídeo. Primeiro, a gente precisa pensar assim, por que o interesse nessa pergunta? Por que alguém se interessa por isso? Eu sei que algumas pessoas que escutam a expressão que Maria é mãe de Deus a entendem de uma forma muito equivocada. Pensam assim que, ao dizer Maria é mãe de Deus, alguém está pensando que Maria é eterna e que, no princípio, antes do princípio e antes de Deus, Maria existia como
um ser cósmico, um ser eterno, e que então ela deu origem à divindade, deu origem a Deus, que criou o céu e a terra, né? É claro que ninguém na história da Igreja Cristã disse Maria, Mãe de Deus, em sã consciência, no uso das faculdades mentais, com esse sentido. Não, óbvio que não. Então, assim, o argumento dele aqui já é bem claro. Ninguém nunca disse que Maria é Mãe de Deus por existir antes de Deus, por ela ser divina, por ela ser eterna. Ninguém nunca disse isso. Ninguém em sã consciência diria isso. É lógico que não é isso. Então temos certeza absoluta que não é isso. É impossível pensar dessa maneira. E quem pensa dessa maneira está fazendo nada mais, nada menos que o que o Augusto Nicodemos fazia. Um sofisma, um silogismo para negar a divindade, ou melhor, a maternidade divina da Santíssima Virgem Maria. E aí, meus irmãos, o que é um silogismo? Um silogismo é um argumento dedutivo, ou seja, um tipo de raciocínio lógico que é constituído por primícias e uma conclusão. O termo foi criado por Aristóteles, né? Aristóteles, um filósofo. Então, usa-se o embasamento, usa-se a filosofia para fazer entender que o sofisma usado está sendo verdadeiro, quando na verdade não é verdadeiro, não é verdadeiro. Veja aí o que o pastor continua dizendo, o pastor luterano, em defesa da maternidade divina da Santíssima Virgem Maria. Então, assim, é óbvio que Deus é eterno, é óbvio que Maria é criatura, não tem nada a ver com isso, dizer Maria é mãe de Deus. Então, se você quer negar assim, dizer Maria não é mãe de Deus, a única forma é ser, com todo respeito, né, mas é ser herege. Não tem outra forma. Você não precisa amar esse título, você não precisa estampar uma camiseta dizendo Maria mãe de Deus, colocar na foto de capa no seu Facebook. Eu não estou dizendo que você precise fazer isso. Mas você também certamente não deveria negar esse título, negar essa realidade que é sobre Cristo, que é uma afirmação que inclusive surge para combater heresias que negavam a divindade de Cristo. É isso que nós sempre ensinamos. Só que infelizmente a maioria, né, de homens como Augusto Nicodemos, como reverendo Hernandes Dias Lopes, como tantos e tantos outros, eles vão usar sempre de um argumento, de um silogismo, ou seja, de primícias que são até verdadeiras, mas que têm uma conclusão errada. Porque quando eles vão usar da primícia, Deus é eterno, Deus sempre existiu, Maria é criatura, então logo não tem como Maria ser mãe de Deus. Assim como o pastor, aquele pastor lá, Cláudio Duarte, ele vai dizer que como dizer que Maria é mãe de Deus se quem vem primeiro? Ele diz, quem veio primeiro, né? Quem veio primeiro? Se Jesus sempre existiu, não tem como Maria ser mãe dele. Ou seja, é outro silogismo, um sofisma, né? Usando primícias que são até verdadeiras, porque Jesus sempre existiu, claro. Antes de se fazer homem, não tinha como Maria existir antes dele. Porém, quando ele se faz carne, Maria, pelo próprio Deus, por desejo do próprio Deus, ela é aquela que vai ser a mãe do Verbo eterno que se encarnou. Logo, ela é mãe de uma pessoa. Ela não é mãe apenas de uma natureza. Ela é mãe de uma pessoa. Então, o que o pastor diz aqui? Negar a maternidade divina de Maria é dar um passo muito perigoso. E ele vai dizer, com todo respeito, é ser herege. Infelizmente, é isso que acontece, meus irmãos. É isso que acontece. Negar que Maria é mãe de Cristo, no sentido de que é mãe de Deus, é atentar contra a divindade de Cristo, como fizeram
tantos hereges ao longo da história. Vamos deixar o pastor concluir aqui. Na forma como ela é afirmada nas Escrituras. Então a minha resposta é essa. Né? Como negar que Maria é mãe de Deus? Dando um passo muito grave em direção à heresia. Ou desentendendo completamente o que se diz quando se diz que Maria é mãe de Deus. Né? Outro dia apareceu um sujeito no meu Facebook, depois ele nem continuou a conversa, infelizmente, que alguma postagem minha que aparecia afirmando que Maria era mãe de Deus, e segundo ele queria me refutar perguntando quem é Deus. Claro, não é para dizer que Deus é eterno, que Ele é o Criador, que Ele é... Gente, vamos com calma, né? Vamos com calma. Bênção de Deus e até a próxima. Pronto, aí nós podemos ver nitidamente alguém que deixa claro o que a Igreja Católica sempre ensinou, pelo menos nesse pedaço do vídeo dele aqui, eu mostro isso. Se você quiser assistir o vídeo dele todo, vai lá no canal e a argumentação dele é muito boa nesse vídeo, né, especificamente. Agora, quem é o filho de Maria? Né? O filho de Maria, São Mateus, no capítulo 1, versículo do 21 ao 23, vai dizer quem é o filho de Maria. Veja, dará à luz, veja, eu vou pegar aqui do versículo, eu vou pegar o versículo 20, para ficar dentro de um contexto melhor para você entender. Já o tinha decidido quando o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de acolher Maria como tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Então José estava querendo despedir Maria em segredo, né? E o Espírito Santo, ou melhor, o anjo vai dizer, né, em sonho a José: não tenha medo de receber Maria, porque o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Não é obra dela com a ajuda de um homem, mas é uma obra do Espírito Santo. E aí, versículo 21 agora, São Mateus 1, 21, dará à luz um filho, a quem tu chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Quem é que pode salvar Israel, o povo de José? Quem é que pode salvar a humanidade de seus pecados? Quem? Somente Deus pode fazer isso. Então, versículo 22, Mateus 1, 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o anjo havia anunciado por meio do profeta. Qual profeta? O profeta Isaías, que vai dizer: vê, a virgem está grávida, dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E o evangelho de hoje, deste domingo, né, dia 2 de fevereiro de 2025, o evangelho deste domingo, São Lucas capítulo 2, é a partir do versículo 22, mas nós vamos ler aqui o versículo 25, que vai dizer quem é o menino que nasceria de Maria e que já tinha agora aqui nascido de Maria, e Simeão, né, vai tomar esse menino nos braços, e veja o que ele vai dizer desse menino. Havia em Jerusalém, isso é na circuncisão e a apresentação do menino Jesus no templo, né? Então acontece a circuncisão, depois a apresentação alguns dias mais à frente. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem honrado e piedoso, que esperava a consolação de Israel e se guiava pelo Espírito Santo. Então Simeão era honrado, era um homem piedoso e que esperava a consolação de Israel. Qual era a consolação de Israel? O Messias. E se guiava pelo Espírito, ele se guiava pelo Espírito. Então ele não estava falando aqui usando silogismo, ele não estava aqui fazendo uso de sofismas, ele estava sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo. E ele vai dizer, versículo 26, Lucas capítulo 2, versículo 26, comunicara-lhe o Espírito Santo que não morreria sem antes ter visto o Messias do Senhor. Então o Espírito Santo comunicou a Simeão que ele não morreria sem ter visto, sem ver o Messias do Senhor.
ou seja, sem ver o Messias, o Salvador, o Redentor de Israel. Movido, pois, pelo Espírito, dirigiu-se ao templo. Quando os pais, José e Maria, introduziam o menino Jesus para cumprir com ele o que a lei mandava, Simeão tomou com 40 dias de nascido. Jesus tinha apenas 40 dias de nascido. Simeão tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor meu, segundo a tua palavra, deixa livre e em paz teu servo, porque meus olhos viram teu Salvador. Veja, meus olhos viram o teu Salvador, né? Que tu enviastes. E aí continua: que dispuseste diante de todos os povos, como luz revelada aos pagãos e como glória de teu povo Israel. O pai e a mãe estavam admirados com o que diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: Vê, este está posto de forma que todos em Israel ou caiam ou se levantem. Será uma bandeira disputada. E assim ficarão evidentes os pensamentos de todos. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Então veja, esse menino, ele serve como salvação, mas também ele serve como contradição. E é isso o que acontece no protestantismo. É isso que acontece na teologia de muitos pastores, aqui com todo respeito, é essa contradição. Mas é isso. A igreja cristã, que ele diz a igreja cristã, porque ele não vai dizer a igreja católica. Lutero, ele é luterano, Lutero saiu da igreja católica. Mas é isso que a igreja católica, una, santa, católica e apostólica, sempre defendeu. Theotokos, Maria, mãe de Deus. Porque negar isso é negar a divindade de Cristo, é ser herege, infelizmente. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.